só tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Atos diz que o apóstolo Paulo, chegando em Atenas, ele viu aquela adoração aos ídolos, ele aproveitou a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Ele falou: o Deus do desconhecido que está escrito aí é esse que eu vos prego, é esse que eu estou anunciando. Ele fala: o Deus que, Senhor dos céus e da terra, fez todas as coisas, ele diz, não habita em templos feitos de mãos humanas, de homens. Não habita em templos. Ele é Senhor dos céus e da terra. E não habita em templos feitos por mãos de homens, com a capacidade humana. Então não adianta construir nada, que isso não vai levar Deus para aquele lugar. E o que nós estamos vendo é pessoas enganando, falando que está construindo um templo para Deus. Não, o templo para Deus, quem cria é Ele, não é o homem. Eu não habito. Então, tu vê que o Senhor sempre procurando tirar a visão do ser humano do visível. Porque Ele sabe que até nos dias de hoje, o que iam fazer? Iam construir um montão de templos e ia falar que aquilo ali era a evidência da presença de Deus. Deus não engana ninguém. Mas Ele sabe que o homem é corrupto e ladrão, e sabe que vai mentir. Então, o que nós estamos vendo aqui? Pessoas dizem que estão construindo templos para a morada de Deus. Não. Ele falou, isso é mentira, que eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Porque o homem vai se gabar com as coisas que eles fazem. E isso vai mentir. Que Deus, a vontade de Deus. Não. É mentira, entendeu? É mentira. E depois ainda continua falando, nem tão pouco... Tu vê que o lance é mãos de homens, capacidade humana. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, humanas. Tu vê que está fora. Amém? Como se precisasse de alguma coisa. Porque é Ele mesmo que dá a respiração e a vida. Glória a Deus! E ainda continua. E todas as coisas. Entendeu? Isso é para a gente acreditar. É para a gente acreditar. Então entenda. Eu deixo ou faço porque senão vou perder um benefício, ou então porque vão me delatar. Na política é o que mais nós vemos. Entendeu? Tem problema com o outro, então se agir vai se prejudicar. E com isso a prática da injustiça reina. Amém? Então, em nome de Jesus, por que tu está falando isso, pastor? Porque eu quero te chamar a atenção que tu só está respirando porque Jesus está deixando. Eu acho bom se ligar. Por isso que a Bíblia diz que a nossa dívida é com Ele. A tua respiração pode acabar hoje. Ele que manda. No mundo, para não perder benefício que vai acabar, as pessoas se rendem. Não age. Mas a nossa vida está na mão dele. Só estou respirando aqui porque Ele está deixando. E ainda faz uma obra daquela na cruz para me salvar. Amém? Tu não está respirando por causa de você.
Tu não está respirando por causa de médico, por causa da esposa, do marido, do governador, do presidente. Só estamos respirando por causa de Jesus. Tu só levantou porque ele deixou. Porque nele nos movemos e existimos. Então, toda a vida aqui na Terra é derivada, a origem é Jesus. Toda a vida, a origem é Jesus. Amém? Nele estava a vida biológica que estamos falando. Porque nele nos movemos e existimos, só estamos aqui falando, conversando, agindo por causa de Jesus. Até esse poder de criação que nós temos para criar, todas essas coisas derivam dele. Porque ele criou todas as coisas. Então, quando os seres humanos começam a se movimentar, criando coisas, isso vem de Jesus. Os sentimentos vêm de Jesus. Só que quando entrou o pecado, houve uma corrupção, a corrupção entrou na nossa alma, ficou tudo desgovernado. Aí nós trabalhamos o quê? Pensando em nós. Amém? Aí em nós é a vida biológica que estamos falando. Porque é nele que nos movemos e existimos. A vida é derivada dele. Porque nele, nós lemos aqui, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a vida, nele estava, e a vida era a luz dos homens. Então a vida se encontra em Jesus. Então todo esse senso de justiça, de enxergar as coisas no mundo com clareza, é a vida, vem de Jesus. Só que depois, amém? Depois que o pecado entrou, tudo ficou desgovernado. Então, tem uns que são capazes de criar alguma coisa, fazer alguma coisa, isso vem de Jesus. Como se nada vem de nós mesmos. Porque nós não crescemos e antes de nascer determinamos, eu quero aprender a fazer, eu vou ser assim. Ninguém. Então vem dele, amém? E só estamos vivos por causa dele. Mas aí a Bíblia diz, mas só que a vida de Deus, que é eterna, nós perdemos, a Bíblia diz que toda a humanidade perdeu lá no Jardim do Éden. E fica reinando o quê? A vida biológica sob o domínio do pecado. Aí desgraçou tudo. Amém? Porque perdemos a vida de Deus, a comunhão com Deus lá no Éden, e a Bíblia diz isso. E a Bíblia diz em Efésios que sem a vida de Deus está sem entendimento. Porque andando como? Seguindo um caminho sem entendimento, é um caminho inútil, sem valorizar a alma, só preocupado com aqui e agora, com o material, sem nem pensar na alma, no homem interior que tem aqui dentro, que foi criado por ele, e Deus é Espírito. Então, sem entendimento é o quê? Seguindo um caminho inútil, visando o físico, visando aquilo que vai acabar. Amém? Aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, continuar nesse caminho medíocre, no aqui e agora, nas coisas materiais visíveis. Isso, o perecer é isso, é ficar nesse caminho. Mas ele deu a vida eterna. A vida com sentido que foi preparada para toda a humanidade por Deus, para nós, amém? Então, e a Bíblia diz depois que quando Jesus vem, a Bíblia diz que a vida biológica vem dele, mas segundo a Bíblia, a vida espiritual também. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, amém? Então, em nome de Jesus, aí o que acontece? Nessa vida medíocre, a culpa permanece. Só desfrutando da vida biológica, terrena, a culpa permanece. O domínio do pecado permanece. Mas o Senhor Jesus quer isso para a humanidade? Não.
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Jesus já dá um alerta a eles, tem que permanecer no que vocês estão acreditando. Tem que permanecer. Se permanecer, e conhecereis a verdade vos libertará.